A sessão plenária desta quarta-feira, desejando um bom dia a todos. Indago se há a ata a ser homologada. Não há a ata a ser homologada. Leitura do expediente. Vamos à leitura do expediente. Processo número 795/2018. 796/2017 e 797/2018. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Ricardo do Ailibe, informa que é desnecessária a comunicação ao TRE quando o gestor for considerado apenas inadimplente. Eu quero chamar a atenção desse comunicado que vem do doutor do Ailibe, o desembargador Ricardo do Ailibe, onde ele pede que o Tribunal de Contas não fique mais informando um a um os inadimplentes, né? Os inadimplentes. O que está fazendo com que nós estamos alterando a nossa forma de comunicar os inadimplentes. Nós vamos fazer a comunicação dos inadimplentes juntamente na mesma lista dos que tiveram contas desaprovadas. Na mesma lista. Então, é por isso que nós estamos agora trazendo, por conta disso, e já é uma necessidade mesmo que a gente vinha sentindo, né? Porque é aquela história, o cidadão presta contas e tem as suas contas desaprovadas ou julgadas irregulares e vai na lista. E o cidadão não prestou contas de nada e não está na lista. O que era realmente uma situação extremamente complexa, de tal forma que o aviso do doutor do Ailibe, ele vai exatamente ao encontro da nossa pretensão. Então, depois a gente apresenta aqui o projeto de resolução. A senhora pode continuar, senhora secretária, a leitura dos expedientes. Já acabou, né? Muito bem. Então, eu concedo a palavra aos conselheiros substitutos e à procuradora de contas para se manifestar. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de retirar de pauta do processo 2858/2008. 2858. Retirado ou suspensão? Retirado. Concedido. Estou retirando de pauta o processo 7205/2008 da Prefeitura de Cururupora. Concedida a retirada. Senhor presidente, eu queria inclusão em pauta do processo 10.199/2017, um processo digital, trata de concessão em medida cautelar pelo Pleno. Pronto. Pedido de medida cautelar. Referido. É o caso. Senhor presidente, Osmário. Eu pediria a inclusão em pauta do processo 13/2018. Trata-se de um projeto de decisão normativa, retirada de pauta do processo 4152/2013 e suspensão de pauta do processo 3281/2009. A inclusão é processo de administrativo, decisão normativa. Ok. Obrigado, senhor presidente. Bom. Doutor Álvaro. Eu gostaria de incluir na pauta de hoje o processo 9.371/2017, a representação, o representante do Ministério Público de Contas do Tribunal do Estado do Maranhão, né? Então, o senhor está me pedindo inclusão em pauta de uma representação. Uma representação do processo que o representante é o MP deste tribunal. E o senhor está trazendo proposta de concessão. Relatado de imediato. Concessão de medida cautelar. Entendi. E relatar. É o caso. Neste dia, né? Ou não. Ele pode. Para poder. Perfeito. Né? Ele trouxe com voto pela cautelar, né? Porque para negar o cautelar não precisa vir aqui. Não é isso aqui. Eu estou de acordo com a cautelar e. Tá. Muito bem. Vamos adiante. Nós temos aqui em mesa vários projetos de resolução. O primeiro deles foi apresentado pelo conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira, inclusive já tendo o de acordo do conselheiro Álvaro, para agilizar, nós precisamos de mais um de acordo, segundo o que estabelece o regimento,
de um dos conselheiros, né? Essa resolução ela regulamenta o auxílio saúde dos servidores regidos pela Lei 10.759. Essa resolução ela regulamenta o artigo 20 da Lei número 10.759, que prevê um auxílio saúde para os servidores do Tribunal de Contas, submetidos a esse regime. Esse auxílio está seguindo o mesmo modelo, inclusive com os mesmos valores, do Tribunal de Justiça. Essa previsão já está na lei, então nós estamos tão somente regulamentando esse auxílio exatamente nos mesmos moldes do TJ. Esses moldes eles têm vantagens, mas também têm algumas coisas desvantajosas, que a gente não gostaria de colocar, mas a gente tem aquela coisa de seguir o modelo, né? De seguir o modelo. Então, o projeto foi apresentado pelo doutor Washington, já tem o de acordo do doutor Álvaro, e eu não sei se... O doutor Osmário já está substituindo, já vai assinar, então esse projeto já está habilitado com as 3 assinaturas para ter o fluxo sumaríssimo. Então já pode ser, inclusive, aprovado na próxima sessão. Pois bem, temos aqui ainda um projeto de resolução. Esse projeto ele foi apresentado pelo doutor Nonato Lago. Ideal que o doutor Nonato Lago estivesse aqui para apresentar. Mas, na ausência dele, que está de férias, nada impede que a presidência, né, venha apresentar o projeto de resolução. Esse projeto de resolução ele também estabelece considerando apresenta o projeto tal regulamento um auxílio saúde também. Esse auxílio saúde que está sendo proposto pelo doutor Nonato Lago, ele segue o mesmíssimo modelo daquele modelo implementado pelo Tribunal de Justiça e que também já foi implementado pelo Ministério Público Estadual. É o mesmo modelo, com as mesmas palavras. Então, nós estamos aderindo a esse modelo que já está sendo implementado, pago, inclusive, tanto pelo Ministério Público Estadual quanto pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário. Então, é um projeto que já foi de iniciativa do conselheiro Raimundo Nonato Lago, e já tem aqui 2 de acordo. Eu estou reconhecendo uma assinatura como sendo do doutor Álvaro César, e essa segunda assinatura eu não estou reconhecendo. Então, já tem 3 assinaturas, então já está habilitado para seguir o trâmite sumaríssimo, podendo já ser aprovado. Aí vamos ver, porque o relator não vai poder estar aqui na próxima, né? O substituto, muito bem, doutor Blackout, inteligente como sempre, iluminado como sempre, tá? Pode substituí-lo. Bom, temos aqui ainda um projeto de lei, um projeto de decisão normativa que aprova o modelo de relatório de instrução dos processos de prestação de contas anual de governo referente ao exercício financeiro 2017. Então, é uma iniciativa da UTSEX 3, por meio do doutor Renan Coelho de Oliveira, que nós estamos apresentando, que a presidência está apresentando, e a gente, como é do regimento, indaga se alguém se interessa. Doutor Blackout? Doutor Blackout? Não, doutor Blackout. Doutor Blackout vai relatar o processo dessa decisão normativa. Mais alguma, e tá bom, Raul, me ajuda.
ter mais uma. Qual é que tem ali? Ah, tá. Aqui. Estava embaixo dela. Então, nós temos mais um projeto. Ah, esse aqui que é o mais importante, eu diria, né? Que é o caso que vai atender a demanda da Justiça Eleitoral, né? Esse é um projeto de resolução que altera a resolução 285. O único objetivo aqui é incluir no rol da lista que vai para a Justiça Eleitoral, por força da lei das eleições, os gestores declarados inadimplentes por resolução do TCE. Então, isso aqui, inclusive, atende à demanda da Justiça Eleitoral, que não quer mais receber 1 a 1. É racional que seja assim, né? Nós já tínhamos pensado em fazer isso, já havíamos pensando em fazer, que bom que houve essa convergência de pensamento. Então, esse projeto, o doutor Álvaro já manifestou interesse em relatar. Ele é muito simples, ele só acrescenta uma linha, que é essa questão dos gestores declarados inadimplentes. Então, para cumprir a formalidade, na próxima quarta-feira, doutor Álvaro relata esse processo. Só, né? Então, tá bom. Obrigado, pessoal. Então, vamos agora às iniciais relatorias, começando como é de praxe, aqui com os processos em que há sustentação oral. Nós temos aqui vários pedidos de sustentação oral. O primeiro é um conjunto de processos de responsabilidade do ex-prefeito, é prefeito atualmente, o Emetério Eba? Só Pavão para tirar essa dúvida aqui, né? Aqui está como prefeito, acredito. A época. Ele é ex-prefeito hoje. Né? Então, vamos começar aqui pelo conjunto de... 2008, realmente. Exercício 2008. Então, quem assina o pedido de sustentação é o doutor Silas. Assina os 3 pedidos. Não, aqui quem assina, esse aqui é Enéas, doutor Enéas Garcia Fernandes Neto, está presente? Oi? Subestabelecimento. Parece que ele está vindo com subestabelecimento. Ah, tá. Entendi. Está certo. Então, na verdade, nos 3 processos, o ex-prefeito vai ser representado pelo advogado Silas. São 4 pedidos. Tá. Então, vamos ao relatório com a palavra do Dr. Blackout. Aí o Dr. Blackout estabelece aí a melhor forma de apresentar os processos. Fica a seu critério a melhor forma que o senhor achar para apresentar os processos, se 1 a 1 ou se... O senhor estabeleça a melhor forma de relatar os processos e conduzir, e orientar aqui na condução da sessão. Senhor presidente, senhores conselheiros, realmente são 4 processos pautados. O 2612-2009, que é o Fundo Municipal de Saúde, que tem como responsável Emetério Weba Filho. O acórdão recorrido é o PLTCE 399/2013, portanto, trata de recurso de reconsideração. O 2613/2009, que materializa as contas do Fundo Municipal de Assistência Social. A primeira exercício de 2008, o segundo também em 2008. Tem como responsável Emetério Weba Filho. O acórdão recorrido é o 400/2013. O processo 2614/2009 trata das contas do Fundeb de 2008, também como responsável Emetério Weba Filho. O acórdão recorrido é o 401/2013.
O 2617 de 2009 trata das contas da administração direta do prefeito, exercício 2008, Emetério Veba Filho, e o acórdão recorrido é o PLTCE 400 de 2013. Desses 4 aqui, apenas 2 têm histórico de julgamento irregular. Então, vamos lá. O 2617 de 2009, que são as contas da administração direta. O acórdão recorrido é o 400 de 2013. Na sessão do Pleno de 8 de maio de 2013, o tribunal julgou irregular essas contas, aplicou multa e imputou débito. Qual o valor do A multa foi de R$ 40 mil e o débito foi de R$ 4.677,20, decorrente de renúncia de receita, contabilização de renúncia de receita, e mais a multa de R$ 935. E o 2619, que é o Fundeb, em 8 de maio de 2013, o tribunal julgou irregular a tomada de conta e aplicou multa de R$ 6 mil. O 2613, que é o Fundo Municipal de Assistência Social, que é o mais grave, e diz respeito ao acórdão PLTCE 400 de 2013, o tribunal, naquela sessão de 8 de maio de 2013, julgou irregular a tomada de contas, aplicou multa de R$ 2 mil e débito de R$ 156.164,80. O 2612 de 2009, que é o acórdão 399 de 2013, que materializou o julgamento irregular da tomada de conta do Fundo Municipal de Saúde, aplicando multa de R$ 2 mil e débito de R$ 1.654,17. E mais multa de R$ 330.803. Então, desses 4, apenas 2, o tribunal, o recurso de reconsideração, efetivamente analisado pela unidade técnica e pelo Ministério Público, continuam mantendo o julgamento pela irregularidade e os outros 2 não, pela regularidade. Então, a sustentação oral poderia se resumir a 2 processos. Eu dago ao advogado que aquece com a ideia proposta pelo relator. É o 2613. Exatamente. Excelência, eu concordo com a proposta do relator, mas o pedido foi feito em razão da eventualidade, né, de apresentar os argumentos de todos os processos que estão na pauta. E, de certa forma, gostaria de comentar que a sustentação ela foi preparada em bloco, né, de forma a demonstrar o conjunto das contas. Então, prometo que apenas complementarei o que o doutor diz no que diz respeito a esses 2 processos que têm parecer pela regularidade. Inclusive, isso é importante porque foi falado aqui no processo da saúde, cujo primeiro julgamento teve um débito de R$ 1 milhão e em sede recursal, né, foi devidamente comprovado a contabilização da receita, razão pela qual tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público consideraram esse item sanado, né, e opinaram pelo provimento integral deste recurso. Bom, então vamos ao relatório, doutor Black. Pois é. Em relação ao Fundo Municipal de Saúde, já feito a relatoria em bloco do relatório, é no sentido de manter a irregularidade que motivou o julgamento irregular das contas e a manutenção do débito,
E o Ministério Público, nesse sentido, se manifestou pelo julgamento irregular, continuar com o julgamento regular, e nem conheceu o recurso de reconsideração por ter considerado intempestivo. Essa é a síntese das contas do 2313 que diz respeito ao FMS. Esse é o relatório. Apenas para... Só uma excelência, se eu não me engano, esse é o assistência social. Sim, o assistência social. O senhor falou saúde. Porque eu confundi, assistência social, tá certo. Não, R$ 156.164 de débito. Esse é o que tem 166 mil de débito. R$ 156.164,80 de E débito. o recurso de reconsideração, ele... Não logrou êxito. Sim, mas você falou aí que... O senhor falou que ele está intempestivo. Você poderia, só para nivelar, dizer assim, quanto tempo foi essa intempestividade? Foram poucos meses. Eu, inclusive, nem estou considerando essa hipótese. Eu estou conhecendo o recurso em razão de estar naquele prazo de 1 ano. Mas estou considerando recebido, mas no mérito vou me manifestar a respeito da... Essa é conta de gestão? É conta de gestão. Vou manifestar quanto ao mérito no final. E em relação ao outro que remanesce, que esse sim é da administração direta, o débito é de R$ 4.667,20 e diz respeito à omissão de contabilização de receita. O valor é pequeno, mas houve manifestação do Ministério Público e da Unidade Técnica pela manutenção. Em síntese, o que remanesce dessas contas aqui, da 2617, que é a administração direta, é só esse débito. As demais a gente considerou. Doutor Blackout, o senhor ficou bem claro que o débito de 4 mil do segundo processo diz respeito à renúncia de receita. Mas o débito maior de Não, é do FMAS. Qual é a origem do débito? É impugnação de comprovante de despesa. É despesa não comprovada. Nada com da foto, Pode ser. Pode ser. Eu não tenho aqui o quadro geral, mas pode ser. Mas, em resumo, eu sintetizo como impugnação de documentação comprovante da despesa. Para o senhor, a documentação é inidônea. Se existe, é inidônea. Exatamente. Seria importante que o senhor pudesse separar, para bem clareza do plenário, o que existe e o que efetivamente não existe, porque o plenário tem feito essa distinção. Eu fiz a indagação, porque com referência ao Danfope, eu já tenho... Vamos só uma questão de Agora, ordem. não, eu queria só, Vossa Excelência pediu para eles clarear mais, justamente para distinguir o que era não comprovado efetivamente e aquela de Danfope, que eu também fiz a pergunta anterior. Isso, ótimo, excelente. Eu vou aguardar a manifestação da sustentação oral em relação a esse tópico, eu vou manifestar depois. O senhor concorda? Concordo. É porque eu vou apresentar os esclarecimentos. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres conselheiros, doutor representante do Ministério Público de Contas, senhor relator, senhoras e senhores aqui presentes. Bom dia. O motivo dessa sustentação oral é esclarecer os argumentos recursais apresentados nos 4 processos do exercício de 2008 do município de Nova Olinda do Maranhão, ora pautados, já relatados pelo ilustre relator, e de responsabilidade do seu Emetério Eba Filho. Apesar de ter solicitado a oportunidade de fazer os 4 processos, irei adentrar no detalhamento a respeito dos 2 que remanesceram com parecer ministerial desfavoráveis. Mas, até para esclarecer melhor este plenário a respeito do conjunto das contas, vou citar os demais processos que estão com as irregularidades sanadas. E informo inicialmente, até para esta Corte ter uma visão geral acerca das contas apresentadas no ano 2008 pelo município de Nova Olinda, que as contas de governo, ora
ora desse município, desse exercício, elas não estão pautadas porque elas já foram julgadas por esta Corte, obtendo deliberação pela aprovação com ressalvas, conforme parecer prévio 288 de 2016. Os demais 4 processos dizem respeito à administração direta e os fundos municipais. E começo de forma mais objetiva, primando sempre pela objetividade e pela importância desse conjunto de análises, pelo FMS, como bem explanado pelo relator, teve em seu primeiro momento a deliberação irregular, com débito e multa, e, entretanto, em sede de recurso, foi demonstrado pelo recorrente a documentação respectiva dos apontamentos e foram sanadas, razão pela qual, inclusive, o órgão ministerial opinou pelo provimento deste recurso para reformar o acórdão no que diz respeito às contas da saúde, do FMS, processo 2612. Em relação ao outro processo, o do Fundeb, o 2614, ele também teve a deliberação inicial pela irregularidade e apenas a aplicação de multa de R$ 6.000. Em sede de recurso, as irregularidades foram sanadas, com exceção de apenas uma irregularidade formal no que diz respeito à ART, razão pela qual o Ministério Público também opinou pelo provimento do recurso, alterando-se o mérito das contas para regular com ressalva. Esses 2 processos, nós pugnamos pela modificação do julgado para que sejam mudados os acordos para regulares, ao menos com ressalvas. Em relação aos 2 processos citados por Dr. Blackout, os quais precisam de um esclarecimento maior das razões recursais, são os dois processos que dizem respeito ao FMAS e à administração direta. A administração direta, o processo 2617, ele obteve uma deliberação irregular com o débito de R$ 4.677, e multas que giram em torno de aproximadamente R$ 41.000. Primeiramente, nós esclarecemos isso em sede de recurso, que esse débito ele foi originário de um erro na contabilização desse recurso em um programa relacionado à educação. Esse recurso, inicialmente, ele é do PINEP pré-escola. E quando do encerramento do exercício financeiro de 2008, ele foi equivocadamente contabilizado na conta do PENAI, Programa de Alimentação Escolar. Ou seja, ele estava em uma conta pública e foi contabilizado e foi transferido e contabilizado em outra conta pública, permanecendo nela. Desta forma, está claro nos autos, pelo olhar da defesa, que não houve lesão ao erário público, não houve desvio, apropriação ou malversação do recurso. O recurso estava em uma conta pública e, contabilmente, foi equivocadamente contabilizado em outra conta de um outro programa, também federal, no que diz respeito à educação, que é o PENAI. Tanto é que, em sede recursal, a unidade técnica se manifestou nesse sentido. E aí eu peço vênia para ler a manifestação da unidade técnica, que diz assim: verificou-se que o valor ausente, a princípio era ausente, de 4.000, foi apontado inicialmente como ausente, referente ao PENEP pré-escola, foi transferido junto com o repasse do PENAI para uma conta investimento, conforme apontado pelo recorrente. Entretanto, como não encontramos nos autos comprovação de que houve a correção da operação para levar o repasse à respectiva conta bancária no ano financeiro de 2008, a irregularidade permanece. Percebe-se aqui que a unidade técnica faz essa ressalva de que, porque não houve a devida transferência de volta da conta da alimentação escolar para o PENEP pré-escola, ela opinou pela irregularidade, pela permanência da irregularidade. De forma que depreende-se que não houve lesão, desvio ou malversação desse recurso público, mas um erro contábil. E gostaria de lembrar às vossas excelências que o ano que está a ser analisado é o de 2008. Por ser 2008, essa correção não foi possível ser feita em 2009, nem nos anos seguintes, posto que o gestor já não estava mais no mandato.
E são os fatos que se encontram no processo, né, e que não haveria como ser feita essa transferência, uma vez que o gestor já não estava no mandato. Mas, de qualquer forma, fica claro que o recurso sempre esteve numa conta pública e não houve qualquer indício de lesão ou malversação desse recurso. Em sede recursal, a unidade que se manifestou, conforme foi explanado, e, por esta razão, o Ministério Público acompanhou a unidade técnica e opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Mas, diante dessas explicações e diante disso que foi apresentado, inclusive atestado pela unidade técnica, que o recurso estava em uma conta pública, nós pugnamos pela reforma da decisão para que o julgamento seja modificado de irregular para regular com ressalvas, até porque o débito foi um mero erro contábil, o débito apontado foi um mero erro contábil e se encontrava em uma conta pública. O último processo, e aí eu peço até aqui para fazer um detalhamento maior, diz respeito ao FMAS, né, que o processo 2613, que obteve uma deliberação irregular, débito de R$ 156.164 e multa de mais ou menos 32 mil, grande parte dessa multa decorrente da imputação do débito correspondente a 20%. E aí, como relatado, eu gostaria apenas de fazer um esclarecimento em relação ao relatório apresentado pelo Dr. Blackout, que esse débito diz respeito a duas despesas de notas de empenho, cujos DANFOPs apontados nas folhas 36, 40 e 42 tiveram dificuldades na sua identificação. Acerca deste processo, inicialmente a gente quer colocar aqui o que foi já discutido aqui a respeito da tempestividade. Todos esses processos, Excelências, foram publicados no dia 5 de setembro de 2013 e o recurso foram apresentados também na mesma data em todos. Chama a atenção que, equivocadamente, o Ministério Público opinou pela intempestividade do recurso, uma vez que ele disse que o recurso foi dado entrada no dia 29, o que não procede, porque ele foi dado entrada no dia 20, assim como os demais. Tanto é que o parecer dos demais processos estão pela tempestividade. E esse daqui também foi protocolado no mesmo dia, também é tempestivo. Percebe-se um erro no parecer ministerial, porque ele alega que foi dada entrada no dia 29 de setembro, o que não ocorreu. Esclarecido este ponto, tem-se que o recurso merece ser conhecido e analisadas as razões recursais. O primeiro ponto que diz respeito a essa questão, o débito, diz respeito, em sua totalidade, essa questão da identificação dos DANFOPs. Razão pela qual, e aí eu gostaria de compartilhar com esta Corte, a dificuldade que têm os gestores públicos e advogados em obter informações junto aos órgãos públicos, inclusive nesse caso aqui a Cefaz, de se ter pedidos, respostas demoradas, muitas vezes encaminhadas, até a Cefaz muitas vezes não quer dar resposta, manda para a PGE, muitas vezes tem que se judicializar o pedido de informação, para que o gestor exerça o seu direito de defesa. Essa dificuldade acabou ocasionando um prejuízo ao recorrente nesse processo, posto que, em sede recursal, o recurso foi devidamente apresentado no tempo correto, posto que é tempestivo, e foi diligenciado, para e passo, foi diligenciado junto à Cefaz para que se obtesse informações acerca desses DANFOPs e sua respectiva autenticidade. Pelo que, em tempo oportuno, juntou-se a manifestação da Cefaz quanto à emissão, validação e autenticidade desses DANFOPs com a identificação do credor e os respectivos valores. Ainda juntado nessa corte em fase de análise técnica. A análise técnica ainda não havia concluído o seu posicionamento e foi juntada essa informação para que o tribunal pudesse analisar os fatos de acordo com como os fatos ocorreram. E aí a questão, invocamos aqui o princípio da verdade real, porque nós queremos esclarecer os fatos, até porque os documentos apontados se encontravam nos autos desde o início, havendo essa falha na identificação. As xerox alguns deles estavam ilegíveis, se eu não me engano, da folha 36 estava ilegível, porque a xerox estava apagada em parte, algumas partes estavam perfeitamente detectáveis,
e foi diligenciado junto à Cefaz para que fosse esclarecido esses fatos. Desta forma, a resposta da Cefaz foi nesse sentido, que os DANFOPs apontados, folhas 36, 40, 41 e 42, foram devidamente emitidos e validados e restam e são autênticos. Tanto é que eu possuo uma cópia do documento aqui, da Cefaz, devidamente identificada pelo servidor, demonstrando que esses DANFOPs apontados nessas folhas do processo são autênticos. E destaco, volto a frisar, excelências, que esses documentos sempre constaram nos autos, de forma que, como o débito diz respeito tão somente a isto, nós pugnamos pelo saneamento da ocorrência e, consequentemente, ao se sanear a ocorrência, pugnamos também pela modificação do julgamento para regular com ressalvas. Finalizando, excelências, nós temos aqui um conjunto de contas que demonstram, como vossas senhorias podem ver, que uma das contas está aprovada, 2 contas constam com pareceres favoráveis, as outras 2 que têm pareceres desfavoráveis, uma tem um débito que está devidamente esclarecido e analisado pela unidade técnica, e o outro também com a manifestação do órgão da Cefaz, razão pela qual nós acreditamos que, pelos fatos e documentos apresentados e justificativas apresentadas, inclusive nesta sustentação oral, e pelos fatos dos recursos serem tempestivos, todos, nós pugnamos pela modificação dos acordos e que restaram irregular, ao menos com ressalva. Desde já eu agradeço e nos coloco à disposição para maiores esclarecimentos. Doutora Flávia. Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, nobre causídico, em que pese as considerações que foram tecidas em sustentação oral, em relação, primeiramente, ao processo 2613 de 2009, relativo às contas do FMAS, eu pugno pela manutenção do julgamento, pela irregularidade das contas, mantendo, inclusive, o parecer do meu colega no mesmo sentido, tendo em vista que o teor da última análise técnica que foi feita, consubstanciada no relatório de instrução 1551/2017, que diz claramente que essa despesa, que não restou comprovada, no valor total de 156 mil aproximadamente, decorre da sua irregular comprovação, da não comprovação da execução da regularidade dessa despesa, em que pese os argumentos agora declinados, no sentido de que foram juntados documentação da Receita, mas o relatório técnico ele diz expressamente que, em consulta ao site da Cefaz, constatamos que as notas fiscais motivo da ocorrência não foram autenticadas, apesar da juntada desses documentos. No DANFOP de folhas 36 está elegível a identificação do credor e o valor, bem como no DANFOP de folhas 40 a 42, os valores não correspondem aos especificados nas citadas notas de empenho. Então, pelo que se pôde apreender, foi mantida a irregularidade relacionada à ausência de comprovação de despesa. E é nesse sentido a manifestação do Ministério Público de Contas. Já em relação ao processo da administração direta, 2617, nós detectamos aqui, realmente, como foi explicitado em sustentação oral, a unidade técnica, deixa eu só localizar aqui a irregularidade. Foi mantida a irregularidade relacionada à omissão de receita, no valor de R$ 4.600, pelo fato de... Está aqui. Desse valor que seria referente à conta do PENAP, ter sido repassado
para uma conta investimento, juntamente com a conta do PENAI. Nós sabemos que se trata de um recurso vinculado, né, que não houve a correta operação para levar o repasse à sua respectiva conta bancária. Então, daí a manutenção da irregularidade. De todo modo, não restou aqui demonstrada, né, a malversação do recurso, razão pela qual, quanto a esse ponto específico, eu modifico em banco o parecer pela regularidade com ressalvas das contas, pelo provimento do recurso. E manutenção apenas da multa, exclusão do débito. É essa minha manifestação. Em discussão, doutor Blecal. Quer iniciar a discussão? Inicia a discussão. Senhor presidente, iniciando a discussão. Exato, pelo relator. Vamos aqui primeiro pelos processos 2614/2009, que trata do Fundeb, né? A decisão anterior recorrida foi pelo julgamento irregular e aplicação de multa, e o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial, alterando o acórdão para regular com ressalva, mantendo-se a multa. Eu acolho o parecer do Ministério Público, conheço do recurso, proponho voto por provimento, por entender que as justificativas oferecidas pelo recorrente foram capazes de modificar o mérito das irregularidades que motivaram o decisório recorrido, alterar o acórdão PLTCE 401/2013 para julgar regular a tomada de contas do gestor, dando-lhe plena quitação. Em relação ao 2612/2009, que trata do Fundo Municipal de Saúde, em que a decisão recorrida decorrente do acórdão PLTCE 399/2013 foi pelo julgamento irregular, aplicação de multa e imputação de débito, a análise do recurso restou que, com acordo do parecer com o Ministério Público, concluiu-se pelo conhecimento desse recurso, por ser tempestivo, pelo provimento dele e por alterar o acórdão PLTCE para julgar regular a tomada de conta do Fundo Municipal de Saúde, dando-lhe plena quitação, portanto, acolhendo devidamente toda a fundamentação e toda a documentação apresentada para reverter a decisão recorrida. Esse é o voto. Esse é o do FMS. FMS. Em relação ao 2617, TCMA, que trata da administração direta, no qual houve um julgamento irregular por meio do PLTCE 402/2013, aplicação de multa de R$ 40.000 e débito de R$ 4.677,20, mais multa de R$ 935,44, em razão de renúncia de receita, contabilização indevida, a análise que fizemos foi no sentido de considerar realmente uma impropriedade contábil, não houve realmente lesão ao erário, e nosso voto é no sentido de considerar a conta regular com ressalva, mediante aplicação de multa, já de acordo com a manifestação do Ministério Público. O valor da multa é de R$ 2.000, que é o mínimo. Por último, o processo 2613. É o de 2617. Eliminando também a multa de R$ 40.000. Excluindo, exatamente. Reduzindo para R$ 2.000. R$ 2.000. O 2613, que trata do Fundo Municipal de Assistência Social, o FMS, no qual, naquela sessão, por meio do PLTCE 400/2013, houve imputação de débito de R$ 154.164,80, mais multa de R$ 31.232,96 em decorrência desse débito, e mais a multa de R$ 2.000, cabe realmente esclarecer
a razão pela qual esse débito foi imputado. Desde a origem, ou seja, desde o julgamento irregular, eu vou ler ipsis verbis a síntese a que a unidade técnica chegou e que não foi alterada até agora. E parece-me que o conselheiro Raimundo Oliveira estava adivinhando. Mas não é só DANFOP. Impossibilidade de identificar os DANFOPs relativos às notas de empenho, número tal, no valor de 77.572 e número tal, no valor de 78.592, referente à aquisição de gêneros alimentícios, totalizando R$ 156.164,80, tendo em vista que o DANFOP, as folhas tal, está ilegível a identificação do credor e valor, bem como os DANFOPs, e aqui é que é o dado significativo, bem como os DANFOPs de folhas 40 a 42, os valores não correspondem aos especificados nas citadas notas de empenho, descumprindo as instruções tais. Então, a análise que se fez, tanto o Ministério Público, quanto a unidade técnica, quanto a nossa, foi no sentido de que tem algo muito estranho aí. Então, a documentação não está idônea para comprovar essa despesa no valor de 56 mil, para além da história da falta de nitidez do DANFOP. Então, em razão disso, a conclusão que a gente chegou é que esse débito permanece sem explicação, sem uma documentação idônea para comprová-lo, e, nesse caso, nosso voto é no sentido de conhecer o recurso, apesar do problema da data, nós consideramos como recebido em razão do coisa de um dia, 2 dias, isso é irrelevante, até porque nós temos uma norma que permite até 1 ano. Mas, no mérito, manter o inteiro teor do Acórdão PLTCE 400/2013 e as demais decisões do acordo, que é o encaminhamento para execução. Então, pelo que eu compreendi, a questão, viu, só para ficar claro, para que o plenário possa decidir, a questão aí não é só o problema do DANFOP, é que existem fortes indícios de fraude, de simulação na montagem dessa despesa processada. O que você tem que encaminhar isso para o Ministério Público, porque isso é crime. Então, eu não sei se você sugere, mas a presidência certamente encaminhará isso para o Ministério Público, apurar se há efetivamente má-fé, fraude, dolo, no que diz respeito à montagem do processamento dessa despesa, o que os dados, os documentos apresentados, tudo leva a crer. Né? Tudo leva a crer que aqui nós estamos diante de um crime, de uma fraude, e que isso tem que ser levado ao conhecimento do Ministério Público para apurar a responsabilidade criminal. Então, passo então a acolher os votos. Senhor presidente, continuando a discussão, eu estou verificando aqui, estou lendo a mesma a finalização da análise técnica, que a doutora Flávia leu também. O C1 diz impossibilidade de identificar os DANFOPs relativos às notas de empenho 202, no valor de 77.572, e 03, todas em 2008, no valor de 78.500, que fazem o total de 156 mil. Tendo em vista que no DANFOP, as folhas 36, 40 e 42, os valores não correspondem aos especificados nas citadas notas de empenho, descumprindo o artigo 1º e 7 do caput do decreto 2253. Ele diz, o senhor Jorge Alencar Neto, auditor estadual, ele diz que o recorrente encaminha juntada de documentos das folhas 62 e 99, encaminha juntada de documentos as folhas 162 a 199, acredito que não seja essa que o advogado apresentou, com referência à DANFOP, no intuito de sanar a ocorrência. No entanto, não consta no site ou no sítio da Fazenda, constatamos que as notas fiscais, os técnicos estão dizendo que estava de mão na análise com notas fiscais para análise. Ele está dizendo, disse antes, que não conseguiu identificar a DANFOP. Então, se ele está dizendo que nas notas fiscais não ocorreram a autenticação da DANFOP, então existe documento fiscal.
E existindo documento fiscal, é bom que se analise a autenticidade dessas notas fiscais, não do DANFOP. Porque o DANFOP, a última sessão do ano passado, eu participei aqui, não sei se fui o condutor da decisão, mas tivemos um processo de Barra do Código, foi o Grajaú, aquele Arruda, de Barra do Código? Grajaú, onde que encontramos um débito de 700 e poucos mil reais, onde 400 era DANFOP e 300 eram notas fiscais que estavam... Resta a pagar, que o doutor Jário até trouxe, aqueceu as ponderações e manifestou pela ressalva das contas. Não sei se o senhor se lembra. Então, naquela época, eu disse, DANFOP, quando é DANFOP, peremptoriamente eu tenho decisão definida. E aqui eu estou querendo crer que trata-se de DANFOPs, notas fiscais, como ele diz, notas fiscais, motivo da reunião não foram autenticadas. Então, se o técnico está dizendo que estava de posse de notas fiscais em mão, é preciso analisar a autenticidade delas. Se ela foi aprazada, ou seja, emitida no prazo, se foi autorizada, e esses procedimentos normais que a lei permite. Agora, com referência ao DANFOP, minha posição é essa. DANFOP, eu não discuto mais DANFOP aqui. Porque hoje não existe mais, hoje é eletrônica, mas isso aqui é de 2008, mas minha posição é definida e essa é a minha posição. Isso é na discussão, senhor presidente. Eu queria só um complemento desse assunto que Vossa Excelência acabou de mencionar aí. Intrigado com a seguinte situação. No processo que o doutor Blackout acaba de relatar, é citado a dificuldade de encontrar no documento da FOP está ilegível, algum trecho ilegível. E o defendente, o nobre causídico, aponta lá na sua sustentação de que disse da dificuldade da tramitação, da aquisição de documento comprobatório junto à Fazenda, que muitas das vezes recorre ao Poder Judiciário para obtê-la, e essa dificuldade toda. Mas apresentou, em consequência, documentação da própria Fazenda, que posteriormente o liberou, mesmo atrasado, se essa documentação sanou a essa provável que está nos autos, essa dificuldade de autenticidade do documento. Se sanou, só quero saber isso. Excelência, pela ordem, uma permissão. É porque, como bem abordado pelo conselheiro Raimundo, nós nos manifestamos sobre o DANFOP porque foi o que o acordo apontou, né? Essa questão da nota fiscal levantada pelo técnico foi no relatório de recurso. Em nenhum momento da instrução processual anteriormente a isso, o técnico fez menção sobre a nota fiscal em si. Desde o começo, se foi tratado do DANFOP e a diligência foi relacionada ao DANFOP, razão pela qual o recorrente não se ateve em seu recurso à questão da nota fiscal, né? Apenas com relação aos DANFOPs apontados na decisão ora guerreada. Eu ainda continuo com essa dificuldade. Eu só quero saber se esse documento do DANFOP apresentado por Vossa Excelência é realmente aclareador dessa situação. Isso não há diferença de valores dele para os que estão nos autos. Só quero saber isso. Doutor Blackout. Eu queria só voltar cá novamente e ler a parte final do relatório da unidade técnica que embasou o voto do recurso. Então, esse ponto da imputação do débito foi transcrito ipsis verbis do relatório de instrução preliminar. Ou seja, apesar da defesa, apesar do recurso de reconsideração, a unidade técnica mantém a mesma posição em relação a essa impugnação de despesa. E diz mais, o recorrente encaminha juntada de documentos às folhas tais no intuito de sanar a ocorrência, essa ocorrência. No entanto, em consulta no sítio da Secretaria de Fazenda, constatamos que as notas fiscais motivos da ocorrência não foram autenticadas.
Por esse exposto, sugerimos a manutenção da ocorrência. Essa é a conclusão da unidade técnica. Com base nela, eu baseio o meu voto. Então, o senhor está votando pela manutenção do acórdão ipsi literis, sem nenhuma alteração. Sim. Como vota o doutor... Eu sou vencido. Oi? Eu sou vencido. Doutor Álvaro. Doutor Edmar. Presidente, para ficar bem claro, eu já também enfrentei casos de DANFOP aqui, muitas das vezes, e eu tenho uma linha coerente com o meu pensamento, comigo mesmo e acatando na plenitude o pensamento do doutor Raimundo, até porque ele trouxe esse trecho aqui para nós conversarmos antes, discutirmos antes, aliás. Está com uns 4 anos. Veja bem, aqui é uma questão de bom senso. O gestor de 2008 prestou suas contas aqui, teve na conta geral, na conta de governo de forma geral, foi aprovada, que é a mãe, a conta de Fundeb, a conta, me ajude aí, a conta de saúde, a gestão, conta, todas foram julgadas, reguladas com ressalva. Eu acho muito difícil, por causa de uma quantia essa insignificante, eu acho insignificante o valor do conjunto das contas do município. Se desaprovar uma conta que a documentação está exibida ali, eu quero que ele junte nos autos, peça para juntar nos autos, comprovando que não houve resposta para mim, que não é comprovada ou não o problema do DANFOP. Eu acompanho o doutor Raimundo. Tranquilamente. Então, mantido a doutor Osmário. Eu acompanho o relator. Bom, então, mantido o acordo em sua inteireza, contas desaprovadas do FMAS, mantido o débito de 156, e aí a fundamentação não é só a questão do DANFOP, é, na verdade, a falta de autenticação, tá, assim eu compreendi, a falta de, o documento não bate com a informação da Cefaz, não é a questão do DANFOP, e nem bate com o empenho, o que expressa que há uma fraude. Há uma fraude. Outra coisa, eu só perguntaria, para ficar a coisa bem clara, aqui para a gente proclamar o resultado, assim, essas contas são de 2008. Esse recurso de reconsideração com essa nota foi apresentado quando? 2013, né? Não, tempestivo demais. Recurso. Essas 29 de setembro de 2013. Não, quer dizer, então não é as notas aparecem 5 anos depois. As notas aparecem no processo. Onde estavam essas notas no momento da apresentação da prestação de contas? Excelência. Onde estavam essas notas no momento da apresentação da defesa? Essa é uma questão... Não, isso é o que o técnico diz. Se o técnico dissesse isso, de pronto eu sou a favor do relator. Mas o técnico não diz, ele está dizendo que está com nota fiscal analisando. Ele também não diz que as notas fiscais foram apresentadas em 2013. Sim. As notas estavam nos autos, Excelência, desde o começo. Doutor Blacaldo confirma? Sim, não, a nota fiscal não. A nota fiscal não estava na época... Da análise? Da análise preliminar, não, só estava na FOP. Elas não estavam, elas surgiram no recurso de reconsideração. Só pode. Pois é, olha, isso aí então, nós estamos então, claramente diante de uma fraude. Olha, o Tribunal de Contas tem que evoluir. Senhor presidente, eu já não está homologada, né? Não. Já não está homologada. Então, senhor presidente, com essa informação do relator, de que não existiu nota fiscal na apresentação da prestação de contas, acompanhando, o relator está me convencendo de eu modificar minha posição, que eu estava falando referência à DANFOP, que não foi, a nota fiscal não foi autenticada. Mas o relator está me informando aqui agora, a nós todos, de que não existiu nota fiscal na apresentação da prestação de contas e na defesa, que tem aquela fase de defesa. Então, essa informação do relator, para mim, é crucial. Porque o que eu pugno aqui, o que eu defendo aqui, é a não imputação de débito por não do DANFOP, a não validação do DANFOP. Tudo bem, mas a inexistência de nota, senhor presidente, eu modifico totalmente minha posição.
O que eu estou vendo aí, existe no processo de conta um princípio da lealdade processual. Tá certo? Eu acho que direito de defesa ele tem limite. Não cabe ao advogado, né, juntar documentos falsos para comprovar a despesa. Vamos analisar, talvez seja o caso de representar para a OAB. De quem é a responsabilidade? É do advogado que está apresentando documentos falsos? Eu gostaria que o senhor não fizesse ilações sobre a conduta do advogado, porque não foi juntado nenhum documento falso. Cabe ao TCE verificar. Eu gostaria que constasse nos autos essa informação também. Nós vamos verificar garantir o direito de quem é ouvir. Eu acho que é o caso de ouvir o prefeito para saber quem foi o autor dessa fraude. Porque nós não podemos ficar aqui, tá certo? Lutando para ver se melhora a imagem do TCE e estamos aqui fazendo disso aqui um circo. É impossível isso. Existe, tem o direito da ampla defesa? Tem. Mas, em contraposição, existe o princípio da lealdade processual. Se um causídico, não estou dizendo que foi ele, porque a documentação pode ter sido apresentada pelo gestor. Se o causídico for o autor da fraude, não podemos, de jeito nenhum, ficar admitindo esse tipo de coisa aqui. De jeito nenhum. Então, isso temos que analisar, temos que encaminhar. Não sei se o doutor Blackout já sugere um encaminhamento ao Ministério Público Estadual. Vamos encaminhar, eu vou pedir empenho para apurar essas coisas, e, se for o caso, espero que o advogado não tenha culpa nisso. Espero que ele não seja o veículo dessa fraude. Mas, se for, temos que representar para o OAB. O causídico tem que responder por um processo disciplinar. Nós não podemos ficar aqui à mercê desse tipo de manipulação. Então, lamento que isso ocorra, vamos zelar para que isso... Aqui nós temos... Direito de defesa é uma coisa sagrada. Sagrada. Agora, tudo tem limite. Como é que nós vamos admitir que um documento falso apareça aqui 5 anos depois? Onde é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos vender a nossa imagem aí para o contribuinte que paga os nossos custos? Nós não podemos admitir isso. Não, temos que enfrentar esse tipo de coisa. Nós não chegaremos a lugar nenhum. Então, eu proclamo o resultado. Eu acompanho a linha do doutor Raimundo, dizendo, Vossa Excelência, que a definição também, eu acho que é o encaminhamento do Ministério Público, ele investiga lá. Sim, vamos. Mas também eu acho que compete a gente, junto com o Ministério, vamos procurar trabalhar junto com o Ministério Público, trabalho conjunto, nós temos uma parceria, e identificar de onde essa fraude foi construída. Porque nós não podemos admitir aqui que advogado, tá certo, desafia o princípio da lealdade processual. Eu acho que o tribunal Excelência, tem sim... mais uma vez eu peço que o senhor não aponte para o advogado, eu faça ilações sobre a conduta do advogado. Aqui nós vamos apurar... Que o senhor se restrinja ao mérito do recurso, até porque o senhor está informando que o documento é falso, e eu não sei se o senhor é perito, já analisou o documento para informar que é falso. As evidências nos levam as evidências gritam. O documento aparece nos autos 5 anos depois. Só isso já grita. Chegamos à conclusão que o documento não bate com a informação da Secretaria de Fazenda. Não estou aqui acusando e nem afirmando que a falsidade é sua enquanto advogado ou de quem o apresentou. Nós devemos, sim, investigar para saber de quem é a origem. Quem foi que produziu esse documento falso? E se foi o advogado não é Deus, o advogado não está imune. Advogado, como conselheiro, como membro do Ministério Público, pode ser, sim, um criminoso. E nós temos que lutar contra isso. Era só que, não estou lhe acusando, não compreenda dessa forma, agora vamos averiguar, junto com o Ministério Público. Proclamo o resultado, as contas do FMS, elas são contas julgadas regulares com a quitação. Nas contas da administração direta, que começou como irregular,
vai ser regular com ressalva e o débito caiu de 40 mil para 2 mil reais, não é isso, doutor Blackout? A multa. O débito desapareceu, a multa caiu de 40 mil para 2 mil reais. E o Fundo Municipal de Saúde está mantido em toto, né? O débito de R$ 152, a multa de R$ 31 mil, e nós vamos fazer os devidos encaminhamentos para que a gente, né, siga o nosso curso em paz e cumprindo a lei e fazendo justiça. O próximo... Tem mais um? Só que não tem sustentação oral. Ainda tem sustentação oral? Tem. Ah, então. Tem mais. Não desse? Não, termina logo o teu, rapaz. Presidente, não, mas a gente termina tem... logo dele, só tem um, termina logo. Termina. Tá bom, senhor. Obrigado. Tem mais um processo aqui rápido. É o que eu pedi inclusão em pauta. É o 10.199/2017, um processo digital. Trata de uma representação com pedido de medida cautelar formulada por Israel Cardoso de Souza Júnior, representado por seu advogado, em desfavor do município de Zedoca, em virtude de supostas irregularidades na contratação de serviço para transmissão e manutenção de sinal telesivo, radiodifusão para a transmissão da Record TV no município, por meio de processo de inexigibilidade de licitação, resultando na celebração de contrato assinado em 10 de fevereiro de 2017 entre aquele público e a empresa HMMM Castro, Companhia Limitada, no exercício de 2017. A petição foi protocolada neste tribunal em 20 de outubro de 2017. A representação aponta as seguintes incorreções no texto editalício: potencial direcionamento editalício e superfaturamento, da ausência de cláusula que especifica as garantias do órgão licitante em caso de rescisão contratual, ausência de critérios de atualização monetária em caso de atraso nos pagamentos, da ausência da fixação dos preços unitários máximos dos itens licitados, ilegalidade na formação do orçamento estimado dos itens da licitação, ausência do número de servidores a serem treinados, superfaturamento de preço. Por tais razões, os representantes solicitam a concessão de medida cautelar nos termos dos artigos 72, 73 e 75 da Lei Orgânica do Tribunal. A unidade técnica examinou cuidadosamente essa representação e o Ministério Público também. A unidade técnica propôs o conhecimento da representação, deferir a medida cautelar, determinando a suspensão da execução do contrato com a empresa HMM Caixa Companhia, bem como a todo e qualquer pagamento a essa empresa, a fim de resguardar o erário municipal. Citar a prefeita, representante da empresa, para se manifestarem conforme a lei. Diligenciar a Prefeitura de Zedoca, a fim de que envie toda a documentação inerente à inexigibilidade ocorrida. O Ministério Público, em face da instrução técnica, se manifesta pelo conhecimento da representação, pelo deferimento da medida cautelar, determinando a suspensão da execução do contrato com a empresa, HMM Caixa Companhia, bem como a todo e qualquer pagamento a essa empresa, a fim de resguardar o erário municipal. Citar a prefeita de Zedoca e os representantes da empresa, diligenciar para que a empresa envie a documentação referente à inexigibilidade. Bom, há também um pedido de afastamento e indisponibilidade de bens da prefeita de Zedoca, senhora Maria Josenilda Cunha Rodrigues, considerando o estado do processo, etc. Verifica-se nos autos de que realmente a inexigibilidade resultou na celebração do contrato tal, assinado em 10 de fevereiro com a empresa, no valor mensal de R$ 120 mil, por meio de inexigibilidade de licitação, e que, de acordo com a unidade técnica, foi realizada sem qualquer justificativa minimamente plausível, descumprindo inteiramente a lei de licitação. E o contrato tem por objeto, repito, a prestação de serviço de transmissão e manutenção de sinal televisivo para a retransmissão da TV Record no Maranhão para o município. Portanto, em razão de tudo isso, senhor presidente, acolhendo aí o parecer do Ministério Público e a manifestação do Ministério Público,
inaudita altera pars. Conheço da representação, voto pelo deferimento da medida cautelar pleiteada, nos termos do artigo 75, cabeça, da Lei Orgânica do Tribunal, para que a prefeita de Zedoca realize o sobrestamento da contratação da empresa e, caso já tenha realizado a contratação, que se abstenha de realizar pagamentos decorrentes desse contrato. Inexigibilidade. Até o julgamento do mérito da presente representação, em razão de indício de afronta aos princípios constitucionais relativos à administração pública, em especial o princípio da licitação e da competitividade. Envia a esse tribunal o processo administrativo, que formalizou essa inexigibilidade, com todas as peças, propõe indeferir os pedidos de afastamento e de disponibilidade de bem da prefeita de Zedoca, no momento, e citar os envolvidos para manifestação em até 15 dias. Essa é a proposta de decisão. Então, a cautelar está definida, eu diria, em parte, porque não foi atendido o pedido de afastamento da prefeita. Indisponibilidade dos bens. E indisponibilidade dos bens. Olha, eu só queria lembrar, não sei se o blackout se eu repassei aí, mas saiu recentemente uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a competência do Tribunal de Contas de decretar a indisponibilidade dos bens. Está citado aqui no voto. Está citado, mas o senhor não adotou. Preferiu não adotar? Não, em razão das circunstâncias do processo. Não Entendi. Caberia no momento. Ótimo. Então, está deferida a cautelar nesses termos propostos pelo relator. Se vamos ao próximo... qual é a próxima? Agora, do processo de relatoria do doutor Washington. Quem pede é o doutor Antônio Gonçalves Marques Filho. Está presente? Então, o processo é o 3.090 de 2010, são dois, e o 3098. O processo é originário de Bacurituba e a responsável é a senhora Filomena. E eu concedo a palavra ao doutor Washington. Senhor presidente, são dois processos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela senhora Filomena Ribeiro Barros, relativo ao exercício financeiro de 2009, em face dos acórdãos 1308-2014, que materializou o julgamento irregular na tomada de conta dos gestores da administração direta de Bacurituba, e 1311, que materializou o julgamento irregular da tomada de conta do gestor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação de Bacurituba, de sua responsabilidade. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso, dos presentes recursos. É o relatório, senhor presidente. São os relatórios que eu relatei. Com a palavra, Antônio Gonçalves. Excelentíssimos senhores conselheiros, Ministério Público, presidente, com o intuito de completar um pouco o relatório do excelentíssimo senhor Washington, após a interposição do recurso de reconsideração, conforme acatado pelo Ministério Público parcialmente, a ocorrência remanescente após a interposição de recurso se limita apenas a parte da liquidação de algumas despesas. Não trata-se de ausência da integralidade de processos licitatórios, mas sim a comprovação de algumas despesas, que, somatizada em todos os processos em apenso,
não ultrapassa um valor de R$50 mil, um pouco mais de R$50 mil. Contudo, no momento da interposição de recurso, a recorrente, juntamente com a assessoria contábil, não conseguiu providenciar todas as comprovantes de despesa. Por isso foi acatado parcialmente no que foi encaminhado. As notas fiscais, os DANFOPs. Contudo, ficaram faltando parte deles que totalizaram um pouco mais de 50 mil. Com isso, a assessoria jurídica, representando a então recorrente, juntamente com a documentação encaminhada pela assessoria contábil, vem requerer a suspensão desse processo, do julgamento desse processo, para que se faça uma emenda a esses recursos encaminhados, reconsideração encaminhados, apresentando as demais documentação para complementar os itens, que, na verdade, é um item remanescente em cada processo em apenso, ao 30/90/2010, que é a administração direta. No caso, Fundeb, FMAS e FMS. Entendeu? No mais, é isso, Excelência. Atendendo a o entendimento do Tribunal de Contas, realizar essa juntada em sede de julgamento do recurso, com o intuito de aplicar a ampla defesa, mesmo que intempestiva, conforme o regimento entende. Mas temos a documentação, que é parte da documentação que já foi encaminhada e analisada, não houve nenhum apontamento quanto à legalidade da emissão desses documentos, a parte fiscal, datas. E, por isso, nós requeremos suspensão para que seja apresentada ao ilustre relator, para que seja feita uma análise ampla dos fatos aqui trazidos, que não trata-se de fatos novos, apenas documentação que deixaram de ser encaminhada à época em função de diversos fatores a nível de mão de obra, no interior, com recursos limitados, e nossa mão de obra, que deixa muito a desejar. Somente, Excelência. Doutora Flávia? Bom, senhor presidente, senhores conselheiros, nobre advogado, eu divirjo do que foi explicitado aqui, em sede de sustentação oral, primeiramente porque eu entendo que não cabe mais sobrestamento de autos, em função de todas as prerrogativas de contraditório e ampla defesa que já foram garantidas ao gestor, também porque nós estamos de contas do exercício financeiro de 2009. Eu acredito que, com o passado dos anos, aí, já tivemos um lustro aí, temporal bastante grande para que o gestor pudesse apresentar toda a documentação que entendesse pertinente, e não tentar agora, nessa fase, nesse momento de julgamento já de recurso, revolver novamente a instrução processual. Em relação ao mérito propriamente dito, nós temos aqui duas contas. Essa primeira do processo 3090 da administração direta, houve a imputação de débito inicialmente de 367 mil, e após recurso, em função de ausência, essa imputação de débito foi em razão de ausência de comprovações de despesas, de diversas origens. E, mesmo após recurso e juntada da documentação pertinente, restou mantidas ainda a ausência de comprovação de despesas no importe de R$ 99 mil, que não conseguiram ser comprovadas. E, em relação às contas do Fundeb, do processo 3098, também continuaram sem comprovação despesas da ordem de 49 mil, né? 47 mil reais. 42 mais 6 mil. Exato. Então, por isso nós opinamos pelo provimento parcial, mas com a manutenção do julgamento pela irregularidade de ambas as contas, em função do débito remanescente, que continua alto. Em discussão, doutor Blackout. Não saí ainda do processo anterior, hein? Doutor Osto, já que ninguém quer discutir, né?
É que eu pensei que o doutor Blackout fosse dizer alguma coisa, fosse discutir, entendeu? Ele se movimentou ali, eu digo, o doutor Blackout vai participar da discussão. Mas já que o doutor Blackout não quer participar da discussão, vamos passar a palavra ao doutor Washington para proferir o seu voto. Senhor presidente, eu concordo, muito embora tenha havido já ações de aceitação aqui de documentos depois de sustentação oral. Eu tenho muita restrição a isso. E, tendo em vista a especificidade desse processo, pelas argumentações, inclusive afirmadas pela procuradora, eu também acho que não se deve aceitar e nós devemos procurar evitar de que, depois de todos os prazos esgotados, os gestores ainda queiram apresentar documentos fora já no dia de sessão de julgamento do processo. Então, alguma divergência? Sem divergência, eu procuro o resultado nos termos do voto do doutor Washington, que mantém... já é recurso de reconsideração, não? Correto. Já é recurso. Então, que mantém, em totem, o acórdão recorrido. É isso, né, doutor Washington? Então, agradeço esclarecimento, porque eu acho que foi reduzido o débito. Foi reduzido. Ah, então, tá. Foi. Inclusive... então, não foi mantido integralmente. Não. É muito pertinente aí a observação da doutora Flávia. Eu gostaria, inclusive... Você precisa reafirmar? Não, acho que sim, o senhor já bem colocou no voto a redução, então está bem claro que houve redução do débito, eu acho que não há necessidade de repetição. Mas, senhor presidente, são 4 processos de Bacurituba, não é? São 4 processos. Tem esse 3090, 3091, 3093 e 3098. Eu, inclusive, fiz elaborei um voto em bloco. Eu gostaria de relatar em bloco. Por favor. Em todos os processos, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento parcial. Eu estou acolhendo o parecer do Ministério Público e voto no sentido de que o tribunal reconheça os recursos de reconsideração para atender os requisitos de admissibilidade, prover parcialmente os recursos interpostos pela senhora Filomena Ribeiro Barros, sem reforma de mérito dos julgados insurgidos em razão do envio de documentos que resolver parcialmente as irregularidades descritas nos respectivos acordos. Então é isso, senhor presidente. Reduz, inclusive, o débito, né, de 367 para R$ 99.625,87. Então é assim que eu proclamo o resultado. Obrigado, senhor. Tá. Obrigado, agradeço ao doutor Antônio Gonçalves. Então, ao próximo. O próximo é o processo 90... Doutor Washington, oi. Se o senhor não se incomodar, é que tem ainda um pedido de sustentação oral do doutor Álvaro. Tudo bem. Podemos... Podemos, então, iniciar o próximo, doutor Washington? O senhor permite? Pode ser. Tranquilo. Então, vamos lá. Doutora Amanda Carolina Pestana. O processo... Na verdade, é um processo de atos e contratos. O doutor Zé Irlan que pede, ex-prefeito de Pedro do Rosário, a advogada presente, doutora Amanda, e com a palavra o doutor Álvaro César. O processo é o 7.973, Naturezas, Atos e Contratos, assistência 2016, município Pedro do Rosário.
Então, esse processo a relatar, ele já foi trazido em plenário e suspenso o seu devido julgamento, e agora retornando para a apresentação, no caso da apresentação oral, é o 7.973 de 2016, a apreciação da legalidade de atos e contratos. O requerente, no caso, o jurisdicionado, no caso, a Prefeitura Municipal de Pedro Rosário, de responsabilidade de José Irlan Souza Serra, prefeito à época, no ano de 2016. E eu já tenho o parecer do Ministério Público de Contas, a informação técnica, e eu gostaria, então, já me manifestei sobre esse processo na sessão onde foi suspensa, mas é melhor aqui chegar. Esse processo é o que está. Trata-se de requerimento formulado pela Unidade Técnica de Sexo 2 em desfavor à Prefeitura Municipal de Pedro Rosário, de responsabilidade do seu José Irlan Souza, em face de ausência de envio obrigatório de informações e elementos de fiscalização por meio de Sistema Acompanhado de Contratação Pública, SACOP, desenvolvido pelo cumprimento do dispositivo do artigo 14, normativa número 34 de 2014, razão pela qual merece ser conhecido nos termos do artigo 274, parágrafo 3º do regimento interno desta Casa. Com o parecer dessa unidade técnica, o doutor Ministério Público de Contas emitiu o seu parecer e eu gostaria, então, da sustentação oral para ver a manifestação que tem apresentar e depois daí volto a fazer o meu voto. Eu já estou concordando com o parecer do outro Ministério Público de Contas neste caso. Então, seja dada a palavra, então, a senhora doutora Amanda, né? Bom, doutora Amanda Carolina, por favor. Bom dia, ilustre presidente, conselheiros, doutora procuradora de Flávia, de Contas e demais presentes. O processo 7973 de 2016, que trata com relação à Instrução Normativa 34 de 2014, que aplica multa para cada ato e contrato referente aos procedimentos licitatórios não inseridos no SACOP, né? No entanto, o gestor vem trazer a informação de que todos esses atos e contratos foram já devidamente inseridos no sistema, com um prazo de 1, 2, no máximo 3 meses. A instrução normativa rege que todos sejam feitos num prazo de 5 dias. A informação fática que vamos trazer é que nos municípios mais longínquos, na verdade, assim, na própria capital, nós temos esse problema de internet para alimentar o sistema, mas nos municípios do interior do nosso estado, o problema com a internet é muito grande. Capacitação de pessoal, mais difícil ainda. Mas, além disso, houve também esse processo de adaptação do sistema. Na verdade, ainda em 2015, 2016, ainda estavam sendo feitas modificações e adaptações do sistema por a informação que o contador trouxe, né, a causídica, é que às vezes o sistema funcionava, às vezes não funcionava, e por isso eles encontravam dificuldades para alimentar esse sistema. Fazendo uma pesquisa, nós encontramos 2 processos referente ao exercício financeiro de 2015, de relatoria do ilustre conselheiro substituto doutor Antônio Blackout, que são os processos 11743 de 2015 e o 11789 de 2015. O primeiro da Prefeitura de Eugênio Barros e o segundo da Câmara de Santa Luzia do Paruá, onde, ao invés da aplicação de multa,
o ilustre relator recebeu a informação prestada, né? E ele apenas recomendou à Câmara, na pessoa do gestor, que atenda à instrução e determinou o apensamento aos autos da prestação de contas. Então, após a prestação de contas, se for o caso, né, a aplicação de multa. Então, assim, esse é o entendimento que a gente acharia mais correto no sentido desse processo ainda de adaptação de alimentação do sistema, e requer que, ao invés da aplicação de multa, seja os fatos a pensar da prestação de contas, para que, posterior à defesa, posterior à instrução da análise técnica, possa ser analisada a adequação ou não da multa. É isso. Flávia. Bom, Excelências, aqui nós pedimos, né, que realmente foi, como a nobre causídica falou, houve o encaminhamento, né, das informações ao SACOP, só que intempestivamente, após 3 meses. Né? E aqui nós solicitamos, no parecer do Ministério Público, que todos esses procedimentos sejam incluídos, né, no plano de fiscalização aqui do TCE para apreciação da legalidade desses procedimentos e da execução dos contratos. E manifestamos também pela manutenção da multa, em que pese terem sido apresentados os documentos, né, nós vimos que houve realmente um prazo, né, um prazo de 3 meses depois que essa documentação foi apresentada. Não consegui detectar aqui se foi apresentado só após a representação do próprio TCE quanto ao descumprimento do SACOP ou não. Mas, enfim, nós manifestamos depois pelo apensamento, tal como sugerido e solicitado pela causídica. Então, nós não manifestamos pela aplicação de multa e pelo apensamento dos autos às contas respectivas, para que sejam apreciados em conjunto. Então, isto parecer em banca do Ministério Público de Contas, e eu já volto de acordo com o Ministério Público de Contas. Então, doutor Álvaro Adélio, realmente essa de multa contas, de R$600 de cada procuramos o resultado nesse sentido. Resolvido? Não, com a aplicação. Pessoal, eu suspendo a sessão por 10 minutinhos. Boa ideia. A não ser o doutor Betado que a palavra.